Oi. Continuando os trabalhos da Comissão de Análise de Falhas da ABEND, voltamos às nossas palestras de 2026 com o tema soldagem, aonde o professor Barra vai falar sobre os processos de soldagem a arco elétrico que podem induzir a perda de resistência à corrosão e causar falhas em serviço. Bom, professor Barra, bastante conhecido, é engenheiro mecânico pela UFPA, mestre e doutor em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor pelo Senai Cimatec. Agraciado com o Prêmio ABEND 2025, Prêmio ESAB, Prêmio Inova Senai e finalista do Prêmio Santander Ciência e Inovação, da categoria Indústria, é representante regional da ABEND e apoia as ações da ABAL, ABINOX, ABM e da ABRACO, entre outras associações. Professor associado do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, atua como membro do corpo editorial, revisor dos periódicos Brazilian Journal of Science and Technology, Revista Soldagem e Inspeção, Advances in Material and Processing Technologies e Materials Research. Consultor ad hoc da FACEP, UESC e MEC, avaliador de cursos de graduação INEP-MEC, coordena o Comitê Executivo da Rede PD-IMAT e faz a gestão do site da soldagem. Desenvolve pesquisas na relação processos de fabricação versus degradação de materiais metálicos. Vamos acompanhar que o professor Barra tem bastante coisa interessante para falar para a gente. Tudo bem? Meu nome é Sérgio Rodrigues Barra, sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN e gostaria de agradecer o convite especial para poder interagir, né? Afinal, a série Análise de Falhas em Minutos é um diferencial da ABEND para tentar socializar conhecimento na área de análise de falhas e na área de inspeção industrial. Agradecer, em especial, a Annelise Ziman pela parceria e pelo convite, a ABEND pela possibilidade de interação via regional aqui do RN, e também a Comunidade de Análise de Falha, que é um grupo criado para poder divulgar o conhecimento na área de inspeção e END. A ideia da palestra é falar um pouquinho sobre um universo extremamente complexo, que é um tripé envolvendo fabricação por soldagem ao arco elétrico, corrosão de materiais metálicos, né, estruturas metálicas, e um universo paralelo que é a inspeção industrial. Então, a ideia é mostrar que, ao construir uma peça, recuperar uma peça, fazer manutenção de uma peça, você vai ter que injetar uma história de fabricação e isso vai induzir condições que podem alterar a propriedade inicial do material, gerar perda de resistência à corrosão e, dependendo da evolução, você pode induzir a presença de defeitos, por exemplo, afinamento de parede, e isso pode induzir uma falha em serviço. Então, basicamente, a apresentação ela vai trabalhar de forma resumida, o conhecimento é muito amplo, os mecanismos associados ao processo de degradação, e isso olhando no viés de possibilidade de falha. Também a gente vai mostrar um pouquinho, né, da ideia de que existe possibilidade de você entender melhor os fenômenos a partir de discussão, de estudo de casos. E mostrar que a fabricação ela é diferencial no processo de ter um produto em operação íntegro. Na imagem superior esquerda, você observa a presença de uma imagem onde você pode ver que existem diferentes tipos de descontinuidades possíveis de observação e de geração durante a operação de soldagem ao arco elétrico. Então, aqui descreve um corpo de prova, um entalhe, o cordão de solda e mostra alguns defeitos possíveis de observação ou descontinuidade. Por exemplo, a geração de um rechupe na cratera, uma trinca, a possibilidade de uma falta de fusão ou de penetração, a presença de porosidade, que pode ser esférica ou vinicular, a possibilidade de você gerar mordedura no decorrer do cordão. Então, existem diferentes possibilidades de interação entre o processo de soldagem e o substrato. E, principalmente, a herança térmica deixada na ZTA. Falando de ZTA, olhando a imagem inferior esquerda, você observa agora a presença
de uma trinca que aflorou na região entre o reforço do cordão e o substrato, na região da ZTA, especificamente na região de grão-grosseiro. E aí eu vou explicar melhor como é que funciona esse mecanismo. Esse defeito aqui começou com uma pequena abertura de uma trinca, evoluiu, chegou a limites permissíveis e normas, gerou um defeito, e isso pode gerar uma falha em serviço. Na imagem superior direita, um fabricante de bicicleta artesanal, ele construiu várias bicicletas, e ao fazer o teste de uma bicicleta, durante o teste, o guidão do lado esquerdo, ele sofreu uma fratura, e ao observar a região da fratura onde a falha aconteceu, dá para notar duas coisas bem interessantes. Primeiro, que é uma estrutura ferrosa, é um aço carbono, né? Segundo é que a falha, ou seja, a fratura, ela se deu na região entre o metalon do lado direito, do lado esquerdo do guidão, e a estrutura básica da bicicleta, e dá para ver pelas regiões mais claras aqui que a espessura da região que foi literalmente, realmente fundida é muito baixa em relação à espessura da penetração do cordão. Então, teve falta de fusão no cordão, e no canto direito, dá para ver que tem uma espécie de entalhe. Então, possivelmente, essa região aqui, o entalhe, uma geometria adequada, mas a falta de fusão adequada do cordão gerou a falha da bicicleta durante o teste. Para quem não me conhece, né, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFRN, sou representante regional da BEND aqui no Rio Grande do Norte, e atuo na relação entre você fabricar um produto metálico, usando soldagem, e essa condição de fabricação induzir possibilidade de falha em serviço, degradação em serviço, a partir de corrosão. Bem, como é que funciona a lógica de você ter um produto em operação? Então, começa na seleção do material. Então, dá para inferir que a propriedade do material ela vai ser função da combinação entre a composição química, ou seja, a liga usada na fabricação do ativo, e a condição, a história de fabricação utilizada na indução da mudança geométrica de propriedade e forma. Então, considerando que você vai fabricar um navio-plataforma ou uma caldeira, você vai ter que selecionar um material de engenharia. Se eu pensar na área de petróleo e gás, eu vou usar um aço API. Então, quando você define que é um aço API, por exemplo, um X70, X60, você define que o material de engenharia que você vai usar é um aço carbono. E ao utilizar um aço carbono, você vai ter uma composição química específica associada àquela liga. Essa composição química, ao passar por uma história de fabricação, que pode ser uma história térmica, uma história mecânica ou uma história termomecânica, em soldagem, basicamente, você tem uma história térmica, soldagem arco elétrico, e isso vai induzir a formação de uma estrutura e uma microestrutura, e a resposta disso vai ser a medição de uma propriedade que você almeja em projeto, que você vai medir para ver se está dentro do limite permissível e normas. Ao pegar o substrato que você gerou, a propriedade, você expõe ao meio, e a exposição ao meio vai gerar o desempenho. Nessa imagem aqui, nós temos a fabricação por soldagem, a medição de dureza na região de interesse, e durante a operação em serviço, isso aqui é o costado de um vale de pressão, que ele colapsou durante teste hidrostático, e basicamente a possibilidade da causa da falha estava associado à geometria irregular do reforço do cordão e à fragilização na ZTA. Bem, então, a liga metálica ela vai ser utilizada para fabricar um produto de engenharia, uma peça. Aqui, o esquemático é o pá de uma turbina, onde é observado que na base da pá ela foi feita a junção por soldagem a arco elétrico, e isso vai gerar um cordão de solda. O cordão de solda vai ter a zona fundida, que ao solidificar vira metal de base, e como herança você forma uma zona térmicamente afetada que tem propriedade diferente da almejada no substrato. Então, estou analisando que existe uma interface entre a para-turbina e o meio, isso vai gerar a interface com o meio, vai induzir condições de interação e de corrosão em serviço, e ao entrar na estrutura do material, você observa que vai chegar a níveis, né,
de análise do tamanho de grão, formação de fase, tipo de fase, percentual de fase, e isso vai também estar associado a alguns defeitos cristalinos, que, no final da história, você está associado a uma matriz, que pode ser uma matriz CFC, CCC, HC. Então, possivelmente, você pode ver que, nesse gráfico superior esquerdo, do eixo vertical eu tenho as tensões possíveis de aplicação, e no eixo horizontal você tem a composição química, diferentes ligas metálicas, que a parte central é a resistência esperada da liga, e a variação da resistência, ela, para a mesma composição química, ela foi permissível de alteração quando você mudou a história de fabricação. Ou seja, né, quando você injeta uma história de fabricação mecânica, termomecânica, você consegue maximizar ou reduzir propriedade no substrato. Então, a conclusão que se tem é que a soldagem ela pode gerar descontinuidade? Pode. Essa descontinuidade pode evoluir para defeito? Pode. Esse defeito pode induzir a falha do ativo em serviço? Também pode. Então, olhando a imagem aqui, dá para ver que, quando eu penso na fabricação de um produto, eu penso entre a demanda do cliente, aquilo que ele almeja em relação ao produto, e a condição de fabricação da construtora. E existem algumas etapas do produto, que vai da concepção do produto, que é a ideia da concepção, vou fabricar uma caldeira. Essa caldeira ela vai ter uma condição de operação, um local de operação, uma pressão de operação, e isso vai induzir as condições para que você faça o projeto baseado em condições de norma. Ao fazer o projeto, você conversa com a fabricação para verificar se realmente a condição de projeto ela é factível de execução na fabricação. Por sua vez, a fabricação ela tem que enxergar que você vai ter condições de montagem parcial e total do ativo. Então, posso fazer, por exemplo, no induto, eu posso fazer em condições de muitas tubulações, eu posso gerar um spool e esse spool ser montado em campo. Então, você vai ter uma fase de montagem. Após a montagem, você vai fazer o comissionamento. Uma vez comissionado o ativo, você vai poder colocar em operação. Aí você vai ter condições, a operação do ativo e a condição do meio vão induzir condições de degradação do produto. E isso pode ser que evolua para a descontinuidade, pode evoluir para um defeito, esse defeito evolui para uma falha. Então, basicamente, aonde você pode gerar descontinuidade durante a fabricação de um produto ou na vida de um produto? No projeto, na fabricação, na montagem, no comissionamento e na manutenção durante a vida útil do produto. Então, o ciclo de vida do produto ele tem que ser muito bem acompanhado, e isso envolve bastante técnica de inspeção industrial. Se eu pensar agora em termos de materiais, você vê que a imagem mostra que materiais poliméricos, concreto, aço, alumínio e aço oxidável, eles vão ter uma vida estimada depois do produto fabricado. E essa condição de vida do produto vai dependendo da condição do meio e da condição de manutenção do ativo, ou seja, a quanto você realmente opera adequadamente, inspeciona e faz manutenção do ativo. Essa imagem mostra a fratura de um vaso de pressão, um tanque de armazenamento de gás natural veicular, onde esse tanque operou em condições fora do especificado pelo fabricante, não tinha proteção debaixo do tanque, ele teve contato com areia, abrasão, durante a noite essa areia estava contaminada com cloreto, de noite evoluía para corrosão eletroquímica, no outro dia, novamente, degradação mecânica por abrasão, e num ciclo de alguns anos de operação, a parede afinou e durante a colocação do gás, o cilindro colapsou. Então, dá para entender que a vida útil do componente está associada tanto com a história de fabricação, com a composição química, com a vida almejada em projeto e com a condição de operação. Se eu pensar numa planta industrial, aqui eu tenho um diagrama de seleção de material, onde observa que existem diferentes cores de tubulação, e cada cor de tubulação está associada à condição de operação durante o serviço e o fluido que vai passar e o meio que você vai estar circundando. Então, se você observar, a linha verde mostra que eu tenho um aço carbono comum, e para esse ambiente, para essa região da planta,
esse ácido carbono comum ele vai ter que estar associado a uma coisa chamada sobreespessura de corrosão. Então, por que tem que colocar sobreespessura de corrosão? Porque nessa condição o equipamento ele vai sofrer uma corrosão baseada na taxa de corrosão local. Eu defino a taxa de corrosão local, então eu vou ter que definir qual a espessura realmente de projeto, que nada mais é a soma da espessura associada ao carregamento, que nasce do projeto mecânico, associado ao diagrama de tensão e deformação, em função do limite de escoamento. E aí eu tenho agora, associado a isso, uma nova espessura, chamada espessura adicional de corrosão, que a função dela é garantir que durante a vida almejada do produto, a perda de espessura ela não chegue na espessura de carregamento. Bem, se eu pensar no equipamento, ele vai ter adição de elemento químico de forma deliberada para poder resistir ao meio. Essa adição, por exemplo, se eu pensar no ácido oxidável, eu vou ter que adicionar elemento químico, cromo, níquel, molibdênio, para gerar a matriz, que vai ser austenítica, ferrítica, e, ao mesmo tempo, e dizer qual é o tipo de ambiente que ele pode operar. E, para isso, olhando a figura inferior direita, dá para ver que, ao injetar carbono no ácido inoxidável, o eixo vertical é a taxa de corrosão e o eixo horizontal é a percentual de cromo. Quando você injeta cromo no nosso carbono, você observa que a taxa de corrosão decai exponencialmente até adquirir uma assíntota horizontal. Por que acontece isso? Porque o cromo gera o óxido de cromo, esse óxido de cromo ele gera uma película que é impermeável, não dissolve no meio, aderente ao substrato, e o óxido de cromo não conduz carga iônica. E para resistir ao meio contendo cloreto, você adiciona, por exemplo, molibdênio, nitrogênio. E aí tem um parâmetro chamado PREM, que é o número equivalente de resistência ao pitch, que me dá a informação de quanto esse material pode ser utilizado em ambiente contendo cloreto. No caso, os dois exemplos aqui mostram um ácido inoxidável 304, cujo valor do PREM é 18, e um ácido inoxidável 316, cujo valor do PREM é exatamente 24. E o que significa isso? Basicamente, quando o PREM for maior ou igual a 20, eu posso trabalhar em ambiente contendo cloreto. Menor do que 20, essa peça não é adequada para o ambiente contendo cloreto. Então, se eu pensar em fabricação do produto, né, a fabricação de um produto está associada somente à seleção do material e ao meio? Não, vai depender de N variáveis que eu tenho que analisar. E isso vai depender de experiência do dia a dia, né? Vai depender de conhecimento e a informação principal. Conhecimento é diferencial para a atuação no mercado. E se eu pensar em falha, o que eu observo? A falha está associada, por exemplo, ao produto que tem a famosa curva da bandeira, onde eu tenho a linha superior azul, que mostra a taxa de falha média. Eu vou ter o início, onde o componente saiu da região de montagem e comissionamento, ele vai, no início, ter umas falhas associadas à condição prematura, recém-montado e ainda inexperiente. Essa depois decai em função do tempo pelo ajuste no equipamento. Ao mesmo tempo, no início, as falhas associadas à degradação são baixas, o produto é exposto ao meio, as condições de serviço geram degradação, afinamento de parede, e você vai tendo degradação aumentando o nível de falha durante a vida do ativo. E existem falhas que são características do produto, que estão associadas a condições, né, oriundas de limitação de projeto ou alguma falha de inspeção. O que pode observar? Eu tenho que analisar que eu preciso saber se o ativo está apto para operar ou não. Aí eu vou analisar, por exemplo, posso pegar uma API 579 ou uma API 581, 580, que eu vou analisar a famosa inspeção baseada em risco, que eu vou ver que existem regiões onde o ativo está em condições ideais de operação, na região verde, e isso associado a duas coisas, a probabilidade da falha acontecer e a consequência da falha, sendo que isso nada mais é o risco do componente, que é o produto entre a frequência da falha e a consequência da falha. Então, se eu operar de forma adequada, o projeto adequado, o material adequado, eu vou trabalhar na região verde. Pode ser que durante a operação o produto comece a degradar e eu vou induzindo o ativo aí para a região amarela ou vermelha, tem que fazer alguma atuação para poder recuperar essa estrutura para níveis seguros, por exemplo, na região verde. Então, o que é importante disso? A qualidade é uma condição gratuita.
No entanto, a má ou a baixa qualidade, ela vai ter um preço, e um preço muito significativo, se você pensar industrialmente. Entrando na parte de conceito, eu vejo que eu tenho uma coisa que é interessante. Apesar de ser no dia a dia, a gente fala bastante de fabricação, 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 o conceito ainda é um pouquinho distorcido, porque eu tenho um falso cognato ou um termo que é bonito e é usado, mas não é muito adequado, que é manufatura. Manufatura advém da junção de manos e de facto, ou seja, alguma coisa feita à mão. E isso antes do processo da primeira Revolução Industrial. Nós estamos na quarta, indo para a quinta Revolução Industrial, onde o nível de atuação do operário, praticamente agora, é de programação, e eu não consigo mais usar o termo manufatura. Então, o termo correto, né, sugestão, é que se use em fabricação. E o que é fabricação? Fabricação nada mais é do que você gerar etapas planejadas para que você induza alteração na matéria-prima, que pode ser geométrica, de propriedade ou de montagem, e isso vai agregar um valor à matéria-prima e vai gerar um produto utilizável, ou seja, requisito de projeto. Agora, ao fabricar um produto, você pode gerar uma descontinuidade, pode gerar um poro, uma trinca, esse poro pode ser um poro esférico, esse poro esférico ele pode estar pequeno, isolado, ali, inócuo. Eu posso ter um poro esférico muito grande, ele vai reduzir a área de seção transversal, de repente ele pode ser agora um defeito. E se essa área reduzida for muito grande, pode induzir uma falha em serviço. Se eu tiver um poro pequeno, mas muito concentrado em volume, pode ser que ele reduza a área. Então, tem que analisar que nem toda descontinuidade ela vai ser crítica para o ativo, mas a sua evolução pode dar algumas dores de cabeça. Então, se eu pensar em descontinuidade, a evolução dela ela vai nos chegar à condição de defeito. O defeito nada mais é do que você ter condições que vão gerar incapacidade total parcial da operação do ativo. Eu não consigo mais satisfazer condições de critério de aceitação, nem requisito de projeto. Então, se eu pensar na imagem esquerda, eu vejo que eu tenho um cordão de solda, que eu tenho porosidade do tipo esférica, concentrada, macroporosidade. Essas condições de porosidade estão induzindo um defeito. Esse defeito está acima do limite permissível por norma. Se você tentar operar esse produto, ele vai falhar em serviço. No outro extremo da imagem, no lado direito, eu observo um cordão, uma junção na condição soldagem multipasse, onde você tem a geração da ZTA, e a ZTA, no material tratado termicamente, ela vai ter condições onde eu vou ter regiões onde o grão vai crescer muito, zona de grão grosseiro. Logo em seguida, eu vou ter uma região de refino de grão, em seguida, uma região de transformação parcial, e, ao final, uma região que eu tenho a livre tensão e revenimento. Então, vou ter sub-regiões que vão ter condições boas e condições ruins que eu tenho que analisar. Olhando como se comporta uma estrutura soldada, as tensões na região de grão grosseiro são trativas, e quando você se afasta, elas vão invertendo e chegam à região de condição compressiva. Na região de carga trativa, você observa agora que as durezas observadas são altas. Então, eu tenho uma região com tensões altas, trativas, dureza elevada e, ao mesmo tempo, condição de geometria do cordão de solda que vai alterar localmente o nível de tensão pela concentrador de tensão. Então, isso gera a famosa falha. Então, na imagem, dá para ver que eu tenho um vale de pressão que falhou durante o teste hidrostático e, basicamente, durante o aquecimento, a aquecimento para chegar à temperatura e tratamento térmico, algumas partes do ativo não atingiram a temperatura almejada para o tratamento. No resfriamento, essas regiões ficaram com fases não adequadas e, durante o teste hidrostático, essas regiões colapsaram. Ou seja, né, a falha nada mais é do que você ter a incapacidade do ativo, da peça, do conjunto, a função requerida em relação aos limites. Olhando aquela imagem novamente, que é a imagem da fratura, você observa que a fratura se deu na ZTA, e isso aconteceu, um caso muito interessante. Se você pegar o livro do Callister, lá no capítulo 8, o capítulo de falha, a imagem do capítulo são os famosos navios Liberty Ship, um deles fraturado no meio. E uma das possibilidades dessa fratura foi que naquele momento, naquela condição tecnológica, as juntas soldadas ainda tinham baixa capacidade de resistir a carregamento dinâmico
e sofreu fragilização, né, em função da mudança de temperatura, ou seja, o comportamento frágil. E essa condição é mostrada na imagem, onde eu tenho a abertura da trinca na região de maior concentração de tensão, a região do grão grosseiro, e possivelmente o ambiente estava rico com hidrogênio. Para isso, eu preciso olhar que existe uma coisa chamada carbono equivalente, que é um parâmetro que me dá a informação de quanto o material que estou utilizando ele é soldável. E aí eu uso uma propriedade chamada soldabilidade. Então, soldabilidade é dado em termos de uma equação, por exemplo, a equação do IIW, que mostra que a soldabilidade é função do carbono e alguns elementos químicos têm efeito secundário. Essa soldabilidade me dá informação de valores que vão ter 3 regiões: soldabilidade boa, média e baixa. Soldabilidade boa, eu não preciso ter preocupação com pré-aquecimento nem pós-aquecimento. Soldabilidade média e baixa, eu tenho que avaliar a condição de soldagem, pré-aquecimento, interpasse e pós-aquecimento. Por fim, né, olhando o que pode gerar uma falha, o que seria indutor de uma falha, na imagem mostra uma mola de acionamento de um equipamento. Essa mola falhou durante a operação e, por algum motivo não muito explicado, acharam de querer fazer a recuperação dessa mola por soldagem. Ou seja, né, não pensar que existem algumas peças, componentes que não podem ser alterados sem autorização ou sem estar homologado pelo fabricante. Muito cuidado nessa condição. Então, as falhas podem decorrer do projeto. Você, por exemplo, não conhece o ambiente ou coloca lá uma condição de uma sobreposição, uma fresta que pode induzir uma corrosão. Pode gerar do material, eu comprei material que está com zonamento químico, porosidade, trinca, que já vem da fabricação. Pode estar associado à montagem, à fabricação, ou seja, durante a fabricação você induz uma tensão residual, você gera o entalhe, você aumenta o nível de porosidade. Pode ser, durante o serviço, eu não fiz a sua inspeção de corrosão, eu não controlo o meio, eu não opero bem o ativo. Ou seja, a falha ela vai ter algumas consequências. Uma delas é você vai ter uma parada não programada, isso envolve perda de produção, custo associado. Você expõe a vida dos operários em risco e a imagem da empresa fica complicada, porque isso gera insatisfação ao cliente. Então, a condição é, se aplicar um plano de inspeção e se você investir em treinamento, qualificação, requalificação dos operários. Então, basicamente, se você investe em qualificação e requalificação, você consegue ter operário mais satisfeito, valorizado, melhor entendendo a operação, opera melhor equipamento, consegue dar melhor resposta às demandas da inspeção. É um ciclo virtuoso. Se você não tem um operário, você tem um ciclo vicioso, né? E, para fechar a nossa apresentação, fica o convite para que vocês conheçam o Laboratório de Soldagem e Inspeção da UFRN. Vindo a Natal, visitem o laboratório, vejam depois na apresentação as linhas de atuação do laboratório e, novamente, né, agradecer à Bend pelo convite. Espero que as informações sejam aplicáveis no dia a dia e que vocês entendam a importância do processo de formação e que sigam o canal da Bend, acompanhe os capítulos, né, da análise de falha em minutos. Aproveite a oportunidade, conhecimento ele é construído. Obrigado, até a próxima.